pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre aspectos naturais e demográficos da América Central, né? Como vocês estão vendo aí, a América Central é esse pontinho que eu destaquei para vocês aí dentro desse mapa. Na verdade, a América Central, ela faz ali a ligação entre as duas Américas, a América do Norte e a América do Sul. Bom, gente, a América Central tem uma área de aproximadamente 735 mil quilômetros quadrados e tem aí 20 países que vocês vão ver no quadro a seguir, tá certo? Sendo que vocês devem levar em consideração que a América Central, ela tem aí duas porções, tá bom? A América Central Istmo e a América Central Insular. Então, eu coloquei a divisão para vocês dos países que fazem parte de cada uma delas, tá bom? Dentro da América Insular, a gente tem aí, né, vários países, inclusive um dos que são, acredito, mais conhecidos, que é a Jamaica, né? Aí, para vocês. Então, bom, como eu falei para vocês, né? A América Central, ela se divide em duas partes, né? Então, essa divisão, ela se dá da seguinte maneira, como eu mostrei para vocês, a América Central Istmo e a América Central Insular. Por que esse nome Istmo? Istmo é uma faixa de terra que liga duas áreas de terras com um território maior. Deu para entender? Por exemplo, ela é uma ligação, tá bom? É uma parte estreita que une duas partes maiores. Então, isso significa porção istma, tá bom? E a outra parte insular recebe esse nome porque a gente já viu isso em outras aulas, né? Insular significa que possui várias ilhas ao redor, ok? Então, tá aí a divisão da América Central. Aqui eu coloquei para vocês observarem no mapa, né, como é feita aí essa divisão, tá certo? Aqui eu tenho mais um mapa, né, da América Central, um mapa geomorfológico, né, para que vocês tenham uma visão agora diferente. E prosseguindo, gente, com relação aí aos aspectos sociais da América Central, né? Vou falar um pouquinho sobre a população da América Central e a questão, né, também da sua ocupação territorial. Vamos lá. Então, aspectos sociais gerais da América Central, né? Então, eu tenho aqui um quadro que mostra, né, o índice de desenvolvimento humano, né, da América Central. Bom, nesse outro quadro aqui eu tenho os aspectos, né, gerais sobre a questão dos homicídios, que são dados alarmantes. A gente tem aí, né, um dos maiores problemas urbanos, que é Honduras, né, que é um país que enfrenta vários problemas. Esse país tem a maior taxa de homicídios do mundo, tá certo? Então, segundo o relatório, né, que faz a pesquisa das vítimas por homicídios, a maioria deles são maiores de 30 anos. Então, e a maioria dos casos também acontece em áreas urbanas. Aqui eu tenho um resumo da questão econômica da América Central, tá certo? Coloquei para vocês aqui. É predominante lá a questão da produção agrícola. Também temos a área industrial e também a gente tem o turismo, que também sustenta a economia da América Central, tá certo? Destacando por alguns países, aqueles países, né, que tem a questão de atratividade. Então, quanto maior o atrativo desse país, mais chance de ser visitado, né? Então, a gente tem aí Cuba, né, que a Jamaica também, que tem aí uma questão de turismo bem equilibrado, tá certo? O Panamá também, enfim. Aqui é um resuminho para vocês da questão econômica.
Vamos ver um pouquinho mais agora sobre a América Central e Insular, tá certo? A gente vai ver agora com mais detalhes os países que fazem parte da América Insular, América Central e Insular. Bom, então como eu falei para vocês, né, essa porção da América Central, ela encontra-se dividida em diversas ilhas, por isso que ela é considerada insular, tá certo? E tem aí, né, pode ser ainda dividida dentro desse contexto, a gente ainda pode dividi-la em três partes, que são elas, né? As Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas. Aí eu coloquei para vocês essas três divisões. A América Central, gente, ela fica banhada ali pelo Oceano Atlântico, tá bom? E também pelo Mar do Caribe. Então, essa zona climática intertropical acontece porque ela fica localizada justamente ali entre os trópicos, né? Então, por isso que a gente tem esse contexto aí. Além de tudo, né, essa área, ela pode ter ali terremotos, vulcões, furacões, que também atingem esses países da região, né? Tanto na porção continental quanto na insular, né? Então, isso pode acontecer nos dois, tanto na istmica, né? E como também na região insular, tá certo? Então, só para complementar, né? Então, a América Central, ela situa-se numa zona de iluminação intertropical. Então, onde ocorre ali o predomínio de climas quentes, que garante ali as condições ideais de temperatura e de diferença de pressão atmosférica, né? Então, é o que propicia para a formação de furacões, certo? Então, além de tudo, a gente também tem alguns relevos montanhosos que são ali intercalados, né, por estreitas planícies e também planaltos, ou seja, tem vamos dizer que três tipos de relevo predominante naquela região, né? Como eu já tinha reforçado para vocês, né, essa questão, né, da posição geográfica da América Central, ela é marcada por uma estabilidade geológica. Então, por isso que acontecem esses fenômenos naturais que eu falei para vocês, né, como terremotos, furacões e etc. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, um mapa onde mostra aí, por exemplo, né, terremotos que aconteceram ali na região do Haiti, em destaque para vocês. Seguindo em diante, eu tenho aqui também, né, a questão das contribuições que a América Central teve. Então, a América Central, né, principalmente a América Insular, ela foi colonizada por espanhóis, franceses, ingleses e holandeses, né? Então, a gente também tem a presença do negro, também temos índios, tá certo? E outra questão também é que os índices sociais são baixos, então a região é uma região pobre, principalmente ali, a que se refere à área ali de Cuba. Os dados aí nessa imagem apontam, né, como Cuba sendo aí o maior produtor de café, porém Cuba vem apresentando de uns anos para cá problemas sociais bem pertinentes. Então, passando por situações de estabilidade política, que isso também interfere no desenvolvimento econômico do país, tá bom, gente? Então, é um país rico, mas que vive em condições pobres. Por que eu estou falando isso? Rico em questão de natureza, em questão de recursos naturais. Porém, pela questão política, ele acaba passando por situações complicadas na questão da economia. Só para deixar destacado isso para vocês. Bom, aqui eu deixo para vocês uma opção, né? Caso vocês queiram passar férias ali no Caribe, deixei algumas imagens para que vocês possam aí escolher qual o melhor lugar para passar as férias de vocês, tá bom, gente?
Bom, então assim, né? Em questão de destacando aí, já que eu estou falando do Caribe, né? Então, assim, o Caribe, gente, é a rota de cruzeiros marítima que é o destino de milhares de pessoas que procuram ir fazer um turismo legal. Então, na questão econômica, é onde a América Central se destaca, né? Como eu falei para vocês, o turismo também está dentro de uma das questões econômicas e sendo que existe aí pontos específicos. Então, existem países que se destacam pelo fato de ter aí, né, no caso do Caribe, né, uma natureza extraordinária, né? Então, acaba sendo a opção de quem realmente tem dinheiro para viajar, acaba indo para o Caribe e Cancún e tudo mais. Mais uma informação importante para vocês é essa questão, né, de Cuba e o fim do embargo econômico com os Estados Unidos, né? Então, é conhecido como embargo, né? O embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba consiste numa interdição de caráter econômico, financeiro e comercial que foi imposta ali pelos Estados Unidos ao governo cubano em 1962, tá bom? Então, posteriormente, o bloqueio tornou-se lei no começo dos anos 90. Mas essa questão é uma questão bem complicada, porque quando se trata, né, dessa questão de embargo entre Cuba e Estados Unidos, sempre gera, assim, controvérsias, tá certo? Então, por exemplo, em 2007, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, o embargo dos Estados Unidos a Cuba foi condenado pela 10ª vez. Então, já teve várias voltas, né, várias intervenções nesse período. Porque, na verdade, esse embargo econômico é uma sanção que consiste em restrições ou proibições de comércio e de comercialização para setores como da área de mercadoria, serviço e entre outros segmentos, tá certo? Então, por exemplo, o veto de importação e exportação de mercadorias como alimento, medicamento, da realização de investimentos ou prestação de serviços, ou até mesmo congelamento de contas bancárias e investimentos, tá certo? Então, esse embargo é o resultado de um cenário político bem desfavorável pelos países que impõem assim as sanções, né? Então, esse embargo pode ser tanto total ou como ser parcial, tá certo? Os principais países que sofrem com essas sanções é Cuba e Venezuela, tá certo? Então é muito comum a gente ver até nos jornais, né, a relação que os Estados Unidos têm com esses dois países. É bem complicado, tá bom? Bom, vamos agora falar um pouquinho da América Central, continental e istmica, né? Vamos ver, conhecer um pouquinho melhor. Comecei colocando para vocês aqui um mapa, né, dessa porção, né, da parte que se refere à América Istmica, tá certo? Aqui eu estou falando um pouquinho sobre os aspectos físicos da América Central continental, né? Então, os climas tropical e equatorial são esses que predominam ali, né? Aqui eu coloquei os principais rios e os principais lagos dessa região. Bom, aqui é bem interessante porque eu estou mostrando a biodiversidade da América Central, istmica, tá certo? Então, existem aí várias florestas tropicais com uma grande quantidade de espécies de vegetais, tá certo? O relevo, ele predomina aí os planaltos e uma baixa altitude. Então, coloquei duas imagens para que vocês possam ver. Aqui é outro mapa do relevo. Aqui eu tenho os aspectos socioeconômicos, tá bom? Então, como vocês podem ver aí, né, no texto informativo, então a maioria dos países da América Central, istmica, né, tem aí como idioma oficial o espanhol.
e possui assim uma economia assim pouco desenvolvida e baseada mais na agricultura e no turismo, tá certo? E em pequenas indústrias. Aí eu tenho os seguintes países que fazem parte da América Central para que vocês possam ver essa informação dos países e vocês têm lá no início do vídeo que eu coloquei na tabelinha. Peguei essa imagem para que vocês vejam, né, uma mina de exploração de ouro que tem lá em El Salvador, né? Então, fica ali, né, próximo ao noroeste da capital São Salvador. Então, para que vocês vejam como é que ela tá, eu coloquei isso para vocês, que é um ponto bem importante da América Central e Istmica. Bom, nessa outra imagem a gente tem aí, né, o Panamá, que é o país que se destaca no processo de industrialização. Então, tem ali uma grande concentração e produção de petróleo, que abastece, né, as indústrias e também é um grande exportador de petróleo. Então, nesse território aí, né, existe uma grande obra de engenharia que é o Canal do Panamá. Coloquei a imagem para vocês aí compreenderem melhor, né, para vocês verem aí como funciona. Bom, eu lancei uma perguntinha para vocês aí, né, na imagem anterior. Por que foi construído e o que é o Canal do Panamá? Então, aqui tem a resposta para vocês, tá certo? Então, o Canal do Panamá é um imenso canal construído pelos americanos com o intuito de ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, na atualidade, o Canal do Panamá é a principal via de navegação entre os dois oceanos. Então, cerca de 12.000 navios passam por lá. E esse canal também funciona através do sistema de eclusas, que é para compensar a diferença de altitude entre um oceano e outro. Bom, seguimos adiante conhecendo um pouco também, né, mais um pouco sobre a questão socioeconômica. Então, Belize e Guatemala são os países que abrangem ali, que possuem um dos maiores sítios arqueológicos, tá certo? Da civilização maia. Lembram deles? A gente aprendeu isso aí na aula de história. Então, vários visitantes aparecem lá, virou um ponto de... Assim, é um patrimônio cultural que recebe várias visitas aí, né? E também movimenta a questão econômica com o turismo. Bom, ok, pessoal. Aqui eu coloquei mais uma curiosidade para vocês, mas a nossa aula está chegando ao fim, tá certo? Então, a gente viu aí, né, as informações importantes sobre a América Central, as subdivisões que dentro da América Central existe, tá certo? A explicação de cada uma, tanto da América Istmica como da América Insular, né? Quadro que mostra os países que fazem parte de ambas, a economia, né? Então, as atividades eu vou colocar para vocês na plataforma do Plural. Qualquer dúvida, vocês podem acionarem aí, me chamarem no WhatsApp. E por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijos.